Boa tarde a todos. Estamos começando mais um webinar direto aqui dos estúdios da Subway. Nós estamos fazendo o nosso 17º webinar. A ideia, como vocês sabem, é uma terça sim, uma terça não, sempre às 3 da tarde, entrevistarmos alguém do mercado que possa acrescentar tanto para o mercado anunciante de agência, como os próprios players desse segmento da mídia digital out of home. E hoje nós temos uma boa visita, uma boa entrevista com o Diego Oliveira. O Diego é diretor de contas do Ipsos Marplan. O Ipsos Marplan tem feito uma série de análises a respeito desse nosso meio e vai ser ótimo conversar e conhecer esses dados. Bem-vindo, Diego, tudo bem? Tudo ótimo, aproveito para agradecer o convite. É sempre um prazer poder compartilhar as informações que o mercado vem buscando cada vez mais para a eficácia das informações. Então, Diego, a gente sabe que o nosso meio, a mídia digital out of home, ela ainda é muito recente. Tem empresas ainda se formando e cada vez mais o mercado, digamos, está conseguindo entender as características dela, né? Como é que você, que é um pesquisador com boa experiência desse mercado, como é que você identifica os nossos diferenciais da mídia digital out of home? Bom, a Ipsos vem pesquisando este meio desde 2008. E cada trimestre que se passa, a gente vê a eficácia deste meio dentre os outros meios de comunicação, junto com os nossos profissionais de mídia. A gente vê que a percepção da população, ao detectar, ao falar com a gente, compartilhar que consome o meio e que viu o meio em determinados momentos, faz com que seja cada vez mais fortalecido este meio dentre os outros meios de comunicação. O que eu vejo, quando a gente analisa com os demais meios, que tende cada vez mais ter uma maior percepção pela população, uma vez que faz presente no cotidiano, no dia a dia de todos eles, independente do local que a população esteja. E é fácil identificar quando a pessoa consome a mídia digital out of home? Sim, é fácil. Para isso, as nossas técnicas, o que a gente tem feito nos últimos anos, principalmente neste último ano, que foi 2011. A gente estimula a população através de fotos. Não simplesmente você notou a mídia digital. Então, a gente primeiro tem que mostrar as possibilidades que ele tem em consumir o meio. Se é num aeroporto, se é num ônibus, se é uma maternidade, um salão de beleza. Então, a gente faz com que o entrevistado se sinta num ambiente onde ele pode consumir este meio, o que facilita as respostas. Legal, Diego. Então vamos começar. Eu sei que o Diego trouxe um monte de dado interessante para a gente, em que ele já está trazendo algumas informações dos estudo geral de meios que o Marplan faz. Aliás, o Marplan está fazendo 50 anos no Brasil, parabéns. E queria então passar para você essa apresentação e a gente conversando a respeito dela. Lógico, vamos lá. Bom, o que é interessante, importante a gente ter uma visão dos dados? Para que a pessoa responda com certeza sobre os meios de comunicação que elas consomem, é fundamental que primeiro ela compartilhe conosco o seu dia a dia. O que ela costuma fazer, quais são os seus hábitos de mídia e sim os seus hábitos de consumo. A partir do momento que ela compartilha conosco o que ela faz no seu dia a dia, a gente estimula através dos meios de comunicação. Ok, você notou que tipo de mídia? Qual é a sua relação com essa informação, com este meio e com os suportes? Então, a gente vem pesquisando, como você mesmo falou, há 50 anos esse nosso banco de dados, desde 2008 este meio de comunicação, e a gente vê que, independente do mercado, se é em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Florianópolis, Vitória, qualquer independente dos 13 mercados, a percepção dos meios de comunicação, em destaque esse, vem cada vez se fortalecendo. Então, a gente vê, por exemplo, neste dado, que 6 a cada 10 pessoas que notaram mídia digital out of home nos últimos 7 dias, ou seja, 6 a cada 10 pessoas notaram. Então, se a gente analisa como um todo, onde nós fazemos a pesquisa hoje, com 58 mil pessoas, onde traz um universo de mais de 40 milhões de pessoas projetadas, então a gente pode ter com clareza que a cada 10 pessoas que responderam, 6 notaram essa mídia. Ou seja, acaba tendo um peso muito forte dentre os outros meios de comunicação disponíveis hoje para toda a população. Você, só para relembrar, você está falando sempre das 12 principais capitais, incluído o Distrito Federal e mais o interior de São Paulo, que são esses 13 mercados. Isso mesmo, falando. 13 mercados. Então a gente vai ver logo à frente qual é a penetração do meio por mercado, o que fortalece, inclusive, todos os tipos de suportes. Bom, então a gente primeiro tem o chamariz da informação, né? A cereja do bolo. Então eu tenho 10 pessoas e a cada 10 pessoas, 6 notaram a minha mídia. Bacana. Agora,
onde que eles notaram a minha mídia? Agora, como que a minha mídia, a mídia digital out of home, se comporta em relação às demais mídias? Então, a gente analisa que, ao comparar com os demais meios de comunicação, onde a população pode responder para a gente sobre TV aberta, rádio, o out of home como um todo, depois o digital separado, lógico, a internet, o jornal, a gente analisa que, em primeiro lugar, a gente tem a TV aberta com 97%, mas em quarto lugar a gente já tem o digital com 59%. Ou seja, dentre as principais mídias, independente de serem mídias tradicionais como as novas mídias, a gente tem aí, dentre as 5 primeiras, o digital tendo a sua força. Isso a gente analisando no todo. Quando eu falo analisando no todo, é analisando na população de 10 e mais anos. Este dado, ao ser comparado com a classe AB, com a classe C, ou com a classe D, a classe E, ou através de dados de comportamento de consumo ou intenção de compras, desejos, a gente vê que a penetração deste meio cada vez mais fica fortalecido e sempre se destacando entre os 3 primeiros. Tem casos, por exemplo, que em determinados mercados, este meio ele fica em segundo lugar para as pessoas que pretendem comprar um automóvel, para as pessoas que realmente estão à procura de um imóvel. Então, é a maneira de analisar as informações e sempre tendo o cuidado de dar o mesmo peso para todos os meios de comunicação. Então, quando a gente analisa aqui neste dado, que nós estamos falando com todos os meios de comunicação, onde nós temos todas as possibilidades da população em todas as mídias, ter a mídia digital em quarto lugar com 59% é muito expressivo dentre todas as possibilidades de mídia. Agora, entre os meios que surgiram recentemente, porque tem vários que estão aí há muitos anos, né? Jornais, revistas, televisão aberta, rádio. Entre os meios que surgiram recentemente, ao que me parece, quem conseguiu o maior destaque em tão pouco tempo é a mídia digital out of home. Isso mesmo. Inclusive, agora eu que falo, parabéns por essa conquista. Então, a gente vê que estar em quarto lugar é muito importante, mas principalmente por ter a possibilidade de fazer parte da vida de toda a população. Então, eu não preciso comprar esta mídia para me sentir exposto. Basta eu estar em um dos lugares possíveis que essa mídia para que eu seja atingido. Então, hoje mesmo, isso aconteceu comigo. Eu posso aqui compartilhar com vocês. Logo pela manhã, eu fui à academia e na volta passei no supermercado e na fila do supermercado, ao pagar, eu vi o painel. Falei, nossa, realmente eu me sinto impactado. Quando cheguei no posto para tomar um café, o painel de novo. Então, eu não preciso comprar para consumir. Eu estou andando, estou no meu trajeto do dia a dia e estou ali exposto a consumir essa mídia. Então, isso faz com que, sim, essa mídia tenha o seu mérito de crescimento e de fortalecimento dentre as outras que apareceram. Porque o que você está falando é um dos posicionamentos que a gente trabalha para essa mídia. A gente acredita que aquilo que existia no passado, das pessoas serem atingidas basicamente quando estavam em casa, ou depois quando estavam no escritório, ou no caminho para o trabalho, com a disseminação desse tipo de mídia digital out of home, em diferentes locais onde as pessoas passam, é possível falar com essas pessoas em sincronia com o momento que eles estão vivendo. Quer dizer, seja a pessoa na academia, seja a pessoa ainda numa cafeteria, ou até mesmo num posto de gasolina. Dependendo da cidade que se está, ou com muita representatividade no país, existem várias formas de falar com as pessoas de uma forma muito diferente do que era praticado até então. Sim, e este é o cuidado que a gente precisa ter sempre em usar a informação. Então, não basta saber, ok, eu tenho que X% da população notou essa mídia. Agora, quem são essas pessoas? Qual é o horário que eles costumam ir ao supermercado? Qual é o horário que eles costumam ir à academia? Postos de conveniência, shopping centers, que a partir do momento que você sabe o horário e o target que você quer atingir, fica muito mais tático e muito prático a defesa da mídia. Então, a gente analisa, independente do mercado, como você mesmo falou, eu tenho a grande exposição, a grande possibilidade de atingir o meu público no shopping center, como em outros mercados eu posso ter no ônibus ou no aeroporto, pensando no público executivo, ou nos finais de semana, pensando no público mais jovem, ou devido a um show onde tende que as pessoas mais vão para aquele local. Então, eu sei qual horário que as pessoas tendem a mais viajar e, com isso, fortalece o meio na hora de fazer a defesa. A gente vai ver logo em seguida que, quando a gente pensa nos locais, supermercado fica em primeiro lugar. Então, a gente tem os supermercados onde as pessoas mais notam a mídia digital, que representa 51%. Isso sempre analisando os 13 mercados. Quando eu pego essa informação e comparo
com os demais suportes, aí já aparece o ônibus. Então, o ônibus com a sua força aí representando 45%. Então, numa possibilidade de todos os suportes, a gente vê esse destaque para os dois primeiros. Então, aí a gente vê, mas como se comportam os demais suportes? Então, a gente tem aqui neste gráfico muito claro que, por enquanto que 51% das pessoas notaram a mídia em supermercados, hipermercados, seguido de ônibus, a gente já tem o shopping com 42%. Ao comparar as pessoas, qual é o principal hábito de lazer da população brasileira, shopping está dentre os primeiros. Então faz parte da vida do brasileiro, do cotidiano, ir ao shopping center, independente se é na semana ou nos finais de semana. E aqui a gente pega como terceiro lugar o shopping center, seguido de bares, restaurantes, o metrô e o trem, drogarias, elevadores, academias e assim por diante. Ou seja, há todas as possibilidades de suportes. Lógico que numa defesa onde nós podemos fazer um mix de suportes, eu vou ver que tem pessoas também que notaram em supermercados, quantas que notaram no ônibus, quantas que notaram em shopping center. Então a gente vê todos esses suportes fazendo parte da vida de todos os indivíduos. Agora, Diego, você está falando sempre dessa penetração, digamos, na população genérica, todas as classes e a partir de 13 anos, não é isso? Neste caso, a partir de 10 anos. A partir de 10 anos, ou seja, tirando as crianças menores de 10 anos, é toda a população. Então é natural, os melhores desempenhos são aqueles que falam com a maioria da população. Supermercado, ônibus e mesmo shopping, né? Agora, se nós estivéssemos avaliando, digamos, um determinado perfil de público, seja executivo, seja classe AB ou estudante, certas, digamos, segmentos do nosso setor participariam mais, do tipo elevador, porque são elevadores comerciais, do tipo cafeteria, aeroportos, dependendo do perfil, você vai mais para um lado ou para o outro, né? Isso, este é a riqueza de usar a informação. Se eu pensar no público executivo, para falar, por exemplo, de aeroportos, vamos entender quantas pessoas têm o hábito de viajar. Mas eu quero falar com as pessoas que viajam a trabalho ou que viajam a passeios. Dessas pessoas que viajaram, quantas que notaram a mídia digital of home em um aeroporto? Porque se eu faço a análise como todo, como está aqui, realmente a sua análise está correta. A gente vai ter os supermercados, o que está mais próximo de todos. Agora, o que é muito rico dessa informação é a possibilidade da gente primeiro pensar macro como todo, mas eu também posso pensar mais micro, pensando por segmento, pensando por classe, onde eu posso falar com o público mais jovem antenado, com o público mais cosmopolita, com as pessoas que têm o desejo de comprar um automóvel, que pretende viajar, e aí sim fazer de maneira mais assertiva a informação. Porque no nosso caso, só relembrando, como a gente tem essas segmentações, você pode direcionar a comunicação para aquele local específico. Quer dizer, você enviar uma mensagem para alguém que está numa academia ou num bar, por exemplo, ela pode ter uma eficiência, dependendo do tipo de comunicação, do tipo de produto, diferente pelo ambiente que a pessoa está recebendo, né? Não, isso mesmo. Eu tenho um caso que eu posso compartilhar com vocês também, outro caso. Eu estava como eu viajo muito, eu estava em Goiânia, recentemente em Vitória, na última semana. E lá conversando com as pessoas, eu comentei dessa apresentação e eu comecei a passear, conhecer os lugares. E no shopping center, em um mercado, no caso de Vitória, e que é muito similar à Goiânia, então você via que toda a propaganda, inclusive para você se informar de qual loja ou da comunicação, você tinha que olhar para o display. E eu comecei a criar o hábito. Cheguei em São Paulo, eu fui num shopping próximo à minha residência, no que eu busquei o display, porque eu já estava alienado a isso, já estava com o hábito em buscar informação através do display. Então, quando a gente tem essas possibilidades de suportes, independente do suporte, mas específico para cada mercado, aí vem a fortaleza do uso da informação, de quais os suportes que estão disponíveis para aquela praça, quais os suportes que estão disponíveis para o meu público, e aí sim eu fazer toda a escolha de qual combinação que eu preciso para atingir o meu público. Ótimo. Vamos seguindo na tua apresentação, Diego. Vamos. Bom, quando a gente analisa o ônibus, por exemplo, então Salvador se destaca com 61% de penetração. Isso é um dado muito rico. Então a gente tem o quê? Que das pessoas que notaram mídia digital, 61% tem essa penetração em Salvador, seguida do Rio de Janeiro com 54%, São Paulo com 53% e Porto Alegre com 49%.
Se nós fôssemos avaliar os demais mercados, o próximo seria Belo Horizonte, o mercado de Belo Horizonte, onde tem um grande destaque para o uso do ônibus para essa mídia. Então a gente vê que, independente do mercado, todos acima de 50%. Então, é uma penetração, sim, eficaz, não só ao meio, como o próprio suporte ônibus, dentre todos os outros. O mesmo acontece quando a gente começa a comparar detalhadamente todos os tipos de suportes. Então, a gente fez essa análise de ônibus. Quando a gente vem agora para a análise dos outros tipos de suportes, quando a gente pensa em supermercados, por exemplo, Fortaleza é campeã na percepção de mídia. E é muito bom a gente sempre lembrar dessa palavra, a percepção. Não é apenas você notou, sim, ele se declarou a percepção em consumir aquela mídia. Ele declarou o envolvimento que ele teve ao fazer alguma ação, por exemplo, supermercados, o hábito em ir ao supermercado, fazer suas compras e etc., em ver aquela mídia. Então a gente vê Fortaleza com destaque com 76%, seguido do interior de São Paulo com 69% de penetração. E quando a gente pensa em outros mercados, como Curitiba com 64% e Brasília 62% de penetração, é outro tipo de suporte. Então, primeiro eu faço a defesa do meio como um todo, e quando a gente vai analisando individual, como a gente analisou o ônibus e agora o supermercado, a gente vê que merece destaque de acordo com cada mercado de suporte para a eficácia. É o que acontece com o shopping center. Quando a gente pensa em shopping center, a gente viu no gráfico anterior, no todo, que era o terceiro lugar, era em terceiro no ranking de todos os outros suportes. Agora, em relação ao mercado, então o shopping center, apesar de o shopping fazer parte do hábito da população, independente do mercado a ser analisado, a gente vê que quando se fala em shopping, Curitiba é o primeiro que se destaca, com 60%, seguido de Fortaleza com 55%. Então a gente consegue mostrar qual que é a importância de cada tipo de suporte para cada mercado a ser analisado. E assim por diante, a gente pode falar de bares e restaurantes. Por enquanto que eu tenho o primeiro hábito da população de não ir a bares, o que me chamou muita atenção nesse dado, o que eu imaginei na hora que eu vi essa informação? Com certeza vai ser um mercado que tem, por característica, ir mais a bares e restaurantes, que é o caso de Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, a gente tem esse hábito muito, muito claro em Goiânia. E quando a gente pega em bares e restaurantes, não. O primeiro foi o Rio de Janeiro. Então, as pessoas do Rio de Janeiro, além de irem à praia, também na bares e restaurantes e notando este tipo de mídia, com 38%. Seguido do interior de São Paulo, com 30% de penetração. Então, é mais reforço. O uso da informação. Quando a gente tem esse olhar macro e micro, a gente consegue medir através da percepção das pessoas o quanto que realmente eu preciso investir e acreditar no retorno com as ações a serem feitas nesses tipos de suportes. Eu primeiro faço a minha defesa como um todo, mas eu tenho o suporte certo para falar com cada mercado. Tá? E o mesmo para metrô e trem, onde a gente tem aí com 54% de penetração em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro com 7%. Vamos seguindo. Só para relembrar, nós estamos conversando hoje aqui com o Diego Oliveira, do Ipsos Marplan, mostrando alguns dados que existem no estudo geral de meios do Marplan e como isso é importante para os anunciantes e agência. Por favor, Diego. Vamos lá. O quanto é importante. Então, mais uma vez, Fortaleza. Quando a gente pensa em drogarias e farmácias, Fortaleza é o primeiro mercado, com 27% de penetração. Um mercado muito forte que a gente vê para drogarias e farmácias, quando a gente pensa nesse meio, eu que tenho um hábito muito de ir a esses mercados, eu vejo muito isso no mercado de Belo Horizonte e Salvador. Então, eu vejo o envolvimento que as pessoas têm em irem nesses lugares e sentir a presença, a percepção deste meio. Quando a gente pensa em academia, aí eu já me incluo, São Paulo com 12% é o primeiro mercado e Rio de Janeiro já empata com 10% de penetração. Ou seja, 12% não é um número baixo quando a gente pensa no que as pessoas estão ali com o propósito de se cuidar, mas também de conversar com outras pessoas, e tem outras possibilidades, como, por exemplo, assistir um filme, assistir um programa, ficar com o seu aparelho ouvindo música, mas ainda eu tenho 12% de pessoas em São Paulo que notaram este tipo de mídia em academia.
E já em elevadores, a gente tem Goiânia, que representa 22%, seguido de Brasília com 17%. Então, assim, a presença de elevadores, quando a gente analisa, dentre os outros mercados, que a gente pode pensar na população total, né? Na população total, ficou Goiânia e Brasília. Mas se a gente fosse pensar no público executivo, com certeza não seriam esses mercados. Mereciam um destaque maior, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, os mercados da região sudeste, onde tem de ter um maior número de pessoas dos executivos. Então, a gente ainda pode fazer uma análise mais refinada da informação. E quando a gente fala em aeroportos, as pessoas de Recife, que com certeza viajaram, tiveram um alto índice de viagens. Vitória representa 14%. Então, apesar de ser lugares separados, a gente tem 14% das pessoas desses dois mercados notando a mídia em aeroporto. Lembrando, se este dado fosse das pessoas que viajaram pelo Brasil ou pelo exterior nos últimos 12 meses, qual o mercado que notou essa mídia, a penetração seria muito maior. Eu já estaria falando com as pessoas que viajaram. Mas quando a gente analisa essa informação, dentre todo mundo que respondeu digital, então este percentual de 14% é muito rico. Então, a gente vê a importância também da mídia no aeroporto, seguido em Brasília com 12%. Bom, quando a gente já pensa em rodoviárias, o interior de São Paulo vem com 17%, seguido de Brasília com 14%. Ou seja, independente da preocupação ou da localização das pessoas, a gente vê uma alta penetração também. O interessante desse estudo, Geraldo, é a possibilidade que a gente tenha em sempre fazer essa análise macro, quando eu penso na população, mas a riqueza está no refinamento da informação. O quanto que realmente a mídia nesses suportes agrega num plano de comunicação. O quanto que fazer elevador, mais maternidades, academias, agrega, por exemplo, numa defesa com uma revista, uma defesa com um jornal. Então, eu posso analisar o meio como um todo, mas o legal é analisar as possibilidades deste meio. Então, a defesa do meio é muito clara, é o quarto no ranking da população total e dependendo do ranking entre primeiro, segundo e terceiro. Mas e a combinação desses tipos de suportes? O quanto que eu vou ter de cobertura, o quanto que eu vou aumentar o meu impacto, de repente fazendo todas as combinações, ou mesclando, num primeiro momento eu faço elevador, maternidades, academias, no segundo momento eu já faço drogarias, aeroportos e rodoviárias. Porque independente do suporte, é muito claro que o meio é eficaz e os tipos de suportes também. Então, numa análise mais refinada, que seria a segunda cereja do bolo, com esse refinamento, viria só fortalecer o meio dentre todos os outros, que é o mesmo caso de maternidades, que apesar de 6%, fala, nossa, mas só 6%? Não, 6% é um número significativo, quando a gente analisa que é o consumo do meio, a percepção numa maternidade. Então, 6%, este 6% dentre as pessoas que estiverem em maternidades, pensando no objetivo de estar ali, é muito significativo quando a gente analisa com a combinação de todos os outros. Você puxou, Diego, a questão da combinação, chamando a atenção para a combinação, digamos, interna, entre elementos, segmentos da mídia digital out of home, que se você fizer, vamos supor, elevador mais bar, supermercado mais shopping, vai ter um desempenho, digamos, potencializado. Agora, o mesmo raciocínio a gente pode colocar em relação às outras mídias existentes, quer dizer, pegando uma programação só de mídia impressa, só de rádio, só de televisão, na hora que se mistura, ela tende a valorizar muito, não é? Sim. Eu sei, inclusive, que você tem um quadro logo no final que nós vamos mostrar. Eu queria até pedir para você, eu sei que em seguida você tem alguns dados que mostram o desempenho do ponto de vista de consumo. Sim. Que a gente passasse mais rápido nesse de consumo, mas para se concentrar mais na diferença de conjugação de penetração na hora que mistura a mídia digital out of home com outra mídia. Ok, vamos lá. Bom, o que a gente vê aqui? Que a população que notou mídia nos últimos 7 dias tende a consumir mais do que a média da população 13 e mais anos. Isso é muito bacana quando a gente analisa no consumo, porque é o desejo mesmo. Enquanto ao desejo de compra, o quanto que eu posso considerar ele real. Então a gente vê de uma maneira muito clara, eu acho que isso resume muito os próximos slides para consumo, é que enquanto a população
tem o desejo de comprar uma casa ou o desejo de comprar um automóvel, quando a gente pergunta para as pessoas que notaram a mídia digital, não é um sonho, é a possibilidade real. É a possibilidade, não precisa de 12 meses, eu tenho a possibilidade nos próximos 3 ou 6 meses. Então a gente vê que é o desejo contra a realidade, sempre mostrando que as pessoas que notaram a mídia digital tende a consumir mais, porque já tem um poder aquisitivo maior, até pelo tipo de suportes que acaba determinando para todas as classes sociais. Então a gente vê, então vou passar muito rápido, de uma maneira muito clara para vocês, que quando a gente analisa, independente se é cartão de crédito, ou shopping center, ou TV paga, ou até mesmo internet, tem um percentual muito significativo comparado à população de 13 mais anos com a população de 13 mais anos que notaram a mídia digital. Um ótimo número para comparar com vocês é o seguinte: quando a gente pega o número das pessoas que responderam que consome com internet entre R$ 41 a R$ 100, enquanto a média da população gasta em torno de 9% e 6%, quando a gente compara com essa mesma informação com as pessoas que notaram a mídia digital, vai para 12,8%. Se a gente fazer uma média dessas duas informações, eu estou falando de aproximadamente 5 pontos percentuais de diferença. Ou seja, realmente fortalece o gasto mensal. E existe o gasto mensal independente da cesta, tanto com o supermercado, tanto com o shopping, tanto com TV paga, como a internet, como mostrei aqui para vocês. E com o celular é o mesmo raciocínio. Então a gente analisa que enquanto que a média da população gasta com 20%, 9% de 21 a R$ 70, a gente já tem um número expressivo quando a gente pensa no digital. São 23 com mais 11. Então a gente vê também um gasto individual com o celular. Ou seja, as pessoas estão consumindo. Elas estão consumindo mídia, elas estão em todos os lugares, elas não estão apenas passeando, elas têm um porquê ir nesses lugares, e mesmo indo nesses lugares para consumir, elas ainda notam a mídia e fazem com que essa mídia fique fortalecida no plano de comunicação. Continuando, a população que percebe mídia é mais ativa e antenada, justamente por isso. Quando a gente, um dado que me chamou muita atenção foi, ok, apesar da mídia estar exposta e estar disponível para todo mundo, será que o hábito do dia a dia faz com que seja semelhante ao hábito da população? E não, a gente vê que as pessoas que notaram essa mídia costumam 12% a mais de atividades do que a média da população. Pensem assim, é o hábito de jantar, é o hábito de andar de bicicleta, é o hábito de viajar, é o hábito de ler um livro, é o hábito de ir à academia, de cozinhar em ocasiões especiais, ou seja, o que a gente faz no dia a dia. Ao comparar com a média da população, a gente tem aí 12% a mais. Bom, no próximo gráfico, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais didática. E lembro que esse quadro vai ficar guardado aqui no nosso arquivo. Então, quem quiser depois consultar com mais tempo vai poder. Então, de uma maneira muito didática, a linha vermelha, que seria o eixo vermelho, são as pessoas que notaram a mídia digital. Já a linha azul são as pessoas da população de 13 mais anos. Numa análise assim, macro, a gente fala assim, nossa, mas parece ter o mesmo comportamento. Não, tem o mesmo comportamento, mas tende a ter um comportamento refinado igual à população, que é o que fortalece o meio digital. Então, o meio jantar fora. Aí a gente fala, nossa, o meio jantar fora é uma penetração muito baixa da população geral. Não, mas quando a gente pensa no digital, está acima da média da população. Independente de todas as outras possibilidades, quando a penetração da linha vermelha está inferior, está abaixo, acaba acompanhando o que a população faz, ou seja, está em paralelo com o hábito da população, tendo o seu mérito com os destaques em relação a outros, como por exemplo jantar fora, ir à praia, ir a shows, ler livros e assim por diante. Continuando, chegou o gráfico do Geraldo, combinação dos meios. Quando a gente pensa na combinação dos meios, é muito rico quando a gente analisa, por quê? A gente tem que a TV aberta representa X%, a revista representa X%, o rádio, o cinema e assim por diante, como todos os outros meios. Nós sabemos, como eu falei anteriormente, que o meio digital representa 59% de penetração dentro da população. Ou seja,
Ao perguntar para as pessoas se eles notaram mídia, 59% da minha amostra lá de 58 mil pessoas responderam que notaram esse tipo de mídia. Então, quando a gente começa a comparar com os demais meios, eu tenho o seguinte: 59% da população notaram a mídia digital e o meio jornal são 48%. Então, para vocês entenderem qual foi a nossa lógica aqui para explicar o número, aqui eu analisei o meio como um todo. Aí eu compartilho com vocês. Imaginem essa mesma defesa agora pensando no veículo específico. Então a gente teria um dado muito mais refinado. Se a gente tem que o meio digital como um todo representa 59% e o jornal 48%, qual o resultado dessa combinação? O quanto de pessoas que eu consigo atingir eliminando a minha superposição? Então, quando eu analiso o meio digital mais o meio jornal, a minha cobertura vai para 67%. Então, de uma maneira muito didática, é o quanto que o meio digital agrega ao meio jornal. Nesse caso, a gente praticamente sobe metade, ele cresce metade. Sim. O total de pessoas diferentes que serão atingidas. Você estava na casa dos 50 e vai quase na casa dos 70. Né? Isso. O que me chama muita atenção é a TV aberta. A TV aberta, por exemplo, 97% da população. Quando a gente faz a combinação com o meio digital, sim, aumenta um ponto percentual. Então, eu ainda tenho pessoas diferentes que foram impactadas, que foram expostas, que tiveram a percepção no meio digital, que fez com que a TV aberta tivesse um acréscimo de um ponto percentual, saindo de 97% de penetração para 98% de penetração. Outro dado muito rico também, Geraldo, é a TV paga. Enquanto que a digital 59% e a TV paga 38%, somando a gente tem 60% de cobertura. Ou seja, é a combinação perfeita. Este quadro ele é muito rico e realmente ele é a terceira cereja do bolo e a cereja especial, porque mostra o quanto que fazer a combinação dos meios fortalece um plano de mídia. Fortalece não só no individual, mas principalmente porque eu posso fazer a combinação com qualquer meio de comunicação, qualquer meio pesquisado, porque eu tenho um alto índice de pessoas expostas respondendo que consumiram as duas mídias. Bom, tá ótimo, Diego. Eu acho que você deu uma visão maravilhosa em relação ao que nós já temos de recurso disponível. Eu queria só aproveitar, antes da gente terminar, que você desse uma perspectiva de próximos passos, como é que a gente pode melhorar essas informações para o mercado como um todo. Bom, a gente vem analisando, junto comigo, todo o meu time técnico, a gente vem acompanhando desde os últimos 2 anos quais os mercados que realmente mereceram uma importância em fazer com que o estudo fosse um estudo mais robusto, tivesse mais pessoas a serem pesquisadas. Em 2011, nós chegamos à conclusão que o mercado de Vitória, o mercado de Florianópolis, o interior de São Paulo e Goiânia, merecia se juntar aos nossos mercados, 9 mercados, totalizando 13, devido ao investimento publicitário. Quando eu penso nisso, investimento publicitário, não foi simplesmente pensando nos meios tradicionais, foi pensando em todos os meios. E eu confesso, o destaque para a digital, que a gente via a percepção das pessoas, em falar em outros estudos nossos, que era impactado por essa mídia, que estava exposto à mídia e que a mídia era consumida. E durante as viagens que eu tenho feito com o meu time também. Então, eu acredito que o meio está fortalecido. Nós, do nosso lado, como instituto, a gente tem catequizado cada vez mais os nossos clientes a usarem a informação, não só usarem a informação, principalmente entender como usar essa informação, porque a população consome. A população sabe, a população entende qual é o propósito da mídia, se sentem a relação muito clara, o envolvimento com essa mídia, o que faz com que mereça todo o cuidado para fazer a análise. Nós, do nosso lado, Ipsos, estamos assim, super engajados, antenados em fazer um estudo muito direcionado para o meio digital, que é o foco pensando em comportamento. O nosso principal objetivo é, dentre toda a população que foi impactada, que está exposta a essa mídia, que tiver essa percepção, chegarmos à conclusão quantos grupos comportamentais a gente pode estudar, se são pessoas antenadas, são pessoas cosmopolitas, quem são essas pessoas, o que essas pessoas fazem. E com isso, entender o dia a dia dessas pessoas, pensando mais no comportamental e sempre fazendo a combinação da fortaleza que eu tenho com este meio dentro dos segmentos versus os veículos disponíveis no mercado, independente de ser jornal, revista,
TV aberta, TV paga, rádio, mas o quanto que as pessoas que estão expostas a essa mídia, que sentem relação com este tipo de conteúdo, este tipo de mensagem, também tem a superposição ou a intersecção com as demais mídias disponíveis no mercado. Então, como profissional de mídia, pesquisa, é o meio que tende a crescer. Se a gente compara com este dado do primeiro trimestre que nós apresentamos agora, com os outros trimestres, já houve um crescimento significativo, independente das 4 praças. Então, justamente porque a população hoje entende qual é o propósito e entendem essa relação com o meio de comunicação, o Digital Out of Home. Bom, Diego, muito obrigado. Parabéns para você, parabéns pela Ipsos, Marplan, o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Nós já avançamos bastante em relação à informação desse mercado, nós não tínhamos no começo quase nada, hoje já conseguimos avançar. Nesse sentido, eu acho importante, se você é um anunciante, está nos assistindo, né, valorize o trabalho da sua agência, peça para a sua agência apresentar esses dados. Os estudos Marplan, a maioria das agências mais profissionais tem acesso. Se você, a agência, não notou que você já dispunha desse dado, por favor, verifique, analise e saiba trabalhar com as informações mais disponíveis, mais interessantes que nós temos. Nós estamos terminando aqui o nosso programa. Esse foi o 17º programa, o nosso 17º webinar. Esses programas ficam arquivados aqui no nosso site, abdo.com.br. Se você não conseguiu pegar o programa inteiro ou quer convidar alguém para assistir, é só consultar. Nós temos todos os programas aqui no nosso site. Quero agradecer também à Subway por nos receber aqui, a Sambatec, que disponibiliza online esse programa pela internet, a equipe toda de produção, comandada pelo Ricardo Papisky. Se você ainda não é sócio da BDO, filie-se, e não na próxima terça, que hoje é dia 19, não na próxima, mas na outra, às 3h da tarde, estaremos aqui novamente em um novo webinar. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado. Tchau.